Muito bem. Então, continuando aqui, teoria geral dos conjuntos, vamos falar sobre operações entre conjuntos. Muito bem. Vamos passar para a nossa segunda operação entre conjuntos, que é a intersecção. Então, a gente lê A inter B, o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Observe que esse conectivo aqui, ó, é I. Na união é OU, tá certo? Então, simbolicamente, A inter B é igual ao conjunto do X, tá o quê? X pertence a A e X pertence a B. Esse I aqui vai indicar os elementos comuns, né? A e B. Então, os elementos que estão no conjunto A e simultaneamente em A e B, tá certo? Então, vamos lá. Onde é que está essa região? Nessa configuração aqui, ó, eu tenho essa região pintada que representam todos os elementos que pertencem ao conjunto A e também ao conjunto B. Vamos ver outras configurações aqui onde a gente pode explorar intersecção. Aqui nessa primeira configuração eu tenho os conjuntos aqui que não têm elementos em comum. Então não tenho que representar. Nesses casos aqui a gente não representa nada. E a gente só indica aqui, ó, que A inter B é igual ao conjunto vazio. Tá certo? Então não tem representação gráfica nesse caso aí. Segundo, o que é que vai ser A inter B aqui? A inter B, aqui o B está contido em A. Quando o B está contido em A, qual vai ser a interseção aqui? A interseção vai ser o próprio conjunto B, certo? Então, o próprio conjunto B. Então, se eu tenho que, se B está contido em A, B está contido em A, implica que A inter B é igual ao próprio B. Se você tivesse A contido em B, A contido em B, A inter B seria o próprio corta, isso aqui está errado. Está tudo errado. Bom, então vamos ver essa segunda configuração aqui. A inter B, quando B está contido em A. O B é subconjunto de A. Então, a gente vai ver que o quê? Quais são os elementos em comum aqui, ó? Vai ser o próprio conjunto B, certo? Então, A inter B é o próprio conjunto B. Então, toda vez que eu tenho B contido em A, então B subconjunto de A, toda vez que B é subconjunto de A, implica que a interseção vai ser o próprio B, certo? Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse A contido em B, é outra situação, A inter B seria o próprio conjunto A, certo? Então vocês podem aí depois representar a situação aqui, fazer interseção quando o A está contido em B. Mas para essa segunda configuração aqui, B está contido em A, implica que A inter B é o próprio conjunto B. Terceira configuração aqui, A inter B. Veja só que interessante. A é igual a B, tá? Então só tem uma figurinha aqui por causa disso. O conjunto A é igual ao conjunto B. O que vai acontecer aqui? A intersecção vai ser o próprio conjunto A. Então, se eu tenho A igual a B, isso implica que A inter B é igual ao próprio A. E como A é igual a B mesmo, isso implica também que A inter B é o próprio B. Tá certo? Vamos ver. Nessa quarta configuração aqui, A inter B inter C vai ser justamente essa região aqui
onde A, B e C têm elementos em comum, tá certo? Então, A inter B inter C vai ser justamente essa região aqui, tá? A inter B inter C, olha essa configuração aqui, o C ele não tem elementos comuns aqui com A e B. Então o que é que vai ser a interseção nesse caso aqui? Não tem o que representar. Eu posso dizer que só posso dizer que a interseção é conjunto vazio, tá? Você está vendo aqui que apesar de existir a interseção entre A e B, mas não existe interseção entre A e C e B e C, tá certo? Então ele só vai ter interseção entre os três se existem todas as intersecções 2 a 2, tá? Tudo bem. Tá aí alguns exemplos de intersecção. Vamos ver as propriedades? Dados A, B e C conjuntos e o conjunto universo. Propriedade comutativa: A inter B igual B inter A. Associativa também, né? Se eu tenho três conjuntos, se eu vou fazer interseção entre três conjuntos A, B e C, então se eu fizer a interseção dos dois primeiros e o resultado fizer a interseção com o último, ou fizer a interseção dos dois últimos e o resultado fizer a interseção com o primeiro, isso não altera o resultado. É isso que esses parênteses indicam prioridade. Então quando eu dou prioridade a esses dois primeiros e esse resultado eu faço interseção com o último, ou faço interseção de B e C, que são os dois últimos, e o resultado faço interseção com o primeiro, esse resultado não se altera, ou seja, sempre dá o mesmo resultado, os resultados são iguais. P3, ela é idempotente, ou seja, se eu faço A inter A é igual ao próprio A. Naquela configuração anterior, onde eu tomo A igual a B, né? Se A igual a B, a gente pode chegar nessa idempotente também e chegar numa ilustração ali parecida. Identidade: A inter vazio vai ser o próprio vazio, né? A gente viu que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então qualquer conjunto fazendo interseção com vazio vai ser o conjunto vazio mesmo. Se eu pegar um conjunto e fizer interseção com o conjunto universo, vai ser o próprio conjunto. Então, como por definição qualquer conjunto é subconjunto do conjunto universo, ou seja, está contido no conjunto universo, quando eu fizer a interseção aqui, ó, vai ser ele próprio. Tá? Vamos ver a P7. Ou na P6, aliás. A está contido em B equivale a dizer, né? É equivalente a A inter B igual a A. Então, A está contido em B é equivalente a A inter B igual a A. O que é que significa isso aqui? Se eu tenho uma condição que A está contido em B, isso implica que A inter B igual a A. E a volta também funciona. Se eu tenho que A inter B igual a A, isso implica que A está contido em B. Então, quando a gente vê essa dupla seta aqui, ó, equivale, né, a uma dupla implicação. Então, eu tenho a implicação nesse sentido, indo, e tenho a implicação voltando também, certo? A inter B igual a A, implica, eu posso ler de volta e continua sendo verdade, tá? Muito bem, aí ó, se eu tenho essa condição aqui, se eu parto dessa condição, o que A está contido em B, eu posso concluir que a interseção A inter B é igual a A. E se eu tenho isso aqui como condição, A inter B igual a A, eu posso concluir que A está contido em B ou A é subconjunto de B. Então aqui, ilustrando aqui essa propriedade P6. Então vamos pegar aqui a condição A está contido em B. Então se eu pego A está contido em B, A está contido em B, isso vai implicar que a interseção de A com B é igual ao próprio A. Certo? E se eu tiver já essa figura inicialmente como condição, A inter B é igual ao próprio conjunto A, eu posso chegar à conclusão de que que A está contido em B. Certo? Pronto, essa foi a nossa P6.
P7, A inter B está contido em A. Como é que eu ilustro isso aqui? A inter B está contido em A. Eu pego A, eu pego duas configurações, ou algumas configurações aqui. Ó. Por exemplo, vou pegar, não vou pegar essa agora não. Vou pegar aqui, começar com essa aqui, ó, A e B, tá? A inter B, onde é que está a inter B? Está aqui. A inter B está contida no conjunto A, certo? Ela está contida, isso aqui está contido no conjunto A. A inter B está contido no conjunto A. Vamos pegar uma outra configuração aqui. Tem essa configuração mais básica. Vamos ver se funciona para todas as configurações, porque realmente tem que funcionar para todas as configurações. Vou pegar aqui um A e um B. Vou pegar um A contido em B. Ele não diz aqui que A tem que ser ou não um subconjunto, então eu tenho que ver todas as possibilidades aqui. Se A está contido em B, A inter B vai ser quem? Vai ser o próprio A, né? Nesse caso aqui, ó. Se A está contido em B, então A inter B é igual ao próprio A. A gente já viu isso aqui antes, né? A inter B é igual ao próprio A. E é o próprio A. E o A, ele está contido em A, né? Então o resultado aqui, o resultado de A inter B está contido em A. Certo? O A está contido em A. Por quê? Por definição, né? Qualquer conjunto está contido nele próprio. Então funcionou para essa configuração aqui. Vamos ver uma outra configuração aqui para ver se funciona. Por exemplo, quando eu tenho A e B agora disjuntos, tá certo? A inter B está contido em A. Eu sei que é verdade. Vamos verificar. Então A inter B nesse caso, a gente já viu que é o que? Não tem interseção, não tem elementos em comum. Então, A inter B é igual ao conjunto vazio. Então, nesse caso aqui, esse resultado aqui deu conjunto vazio. O conjunto vazio, ele está contido em A? Sim, está contido em A, porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, certo? Legal. Então, você pode verificar essa P7 aqui para várias configurações, tá? E em todas elas vai ter que funcionar. Aqui também você, usando isso que eu usei, você pode verificar que A inter B está contido em B. Bom, agora a gente vai apresentar uma nova propriedade, né? Aqui, distributividade. Aqui a distributividade a gente só pode apresentar agora porque a gente tem mais... a gente já pode falar na operação de união, que já foi definida antes. Então é quando eu misturo aqui união com interseção, tá vendo? Onde vai aparecer união e interseção. Então, A inter B unido a C vai ser igual a A inter B unido a A inter C. Fazendo assim fica mais fácil de ver, né? Eu tenho A inter B unido a C. Como é que eu vou montar isso aqui? Primeiro eu vou fazer A inter B, certo? Fechei a operação, certo? Agora eu vou fazer A inter C, certo? A inter C, e aí eu vou unir esses resultados aqui, A inter B unido a A inter C, tá? Então essa é a minha distributividade aqui em relação à interseção, tá? Estou distribuindo isso aqui. E a gente faz coisa semelhante em expressões numéricas, né? Vocês devem estar lembrados. Então, da mesma forma que eu faço a distributividade em relação à união. A unido a B, depois A unido a C, e vou fazer o que? A interseção entre esses resultados. Essa é a distributividade, tá? Você pode verificar essa distributividade também utilizando os diagramas. Observação aqui, se a gente faz A inter B igual a vazio, dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Na verdade, eu estava me referindo de alguma maneira a essa propriedade aí, né? A essa definição de disjuntos, quando eu falava que aqui, ó, nessa configuração aqui, por exemplo, toda vez que eu pego essa configuração, eu tenho A e B disjuntos, porque eles não têm elementos em comum. Ou seja, formalmente, quando a interseção é o vazio,
a gente diz que esses conjuntos são disjuntos. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.